Bom dia, vocês acompanham agora pela internet a segunda edição do Fórum Interativo de Desenvolvimento Urbano e o tema desta edição é Regularização Fundiária Urbana. O fórum é uma parceria da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Os internautas podem assistir e participar pelo canal E-Democracia, da Câmara dos Deputados, e também pelas páginas da CDU e do CAU na internet. Agora, para compor a mesa, gostaria de chamar o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Givaldo Vieira. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Haroldo Pinheiro. O secretário de Gestão do Território do Governo do Distrito Federal, senhor Tiago Teixeira de Andrade. E o senhor Patrick Carvalho, ex-secretário adjunto da Secretaria de Patrimônio da União. E para abrir essa segunda edição do Fórum de Desenvolvimento Urbano, eu convido agora o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, deputado Givaldo Vieira. Bom dia a todos que nos acompanham em mais esta etapa do nosso Fórum Permanente de Desenvolvimento Urbano. O Fórum é uma iniciativa da Comissão com o intuito de discutir regularmente temas dos mais relevantes para as cidades brasileiras, permitindo a participação daqueles que têm condições de estar aqui em Brasília, e também daqueles que não podem estar através dos mecanismos da tecnologia. Nós temos uma parceria do E-Democracia, que é um serviço da Câmara que faz a conectividade direta com as pessoas que estão em diversos pontos do Brasil e do mundo, que podem acompanhar, participar, interagir, interpelar, comentar sobre os temas que aqui são discutidos. Nós já estamos na segunda realização deste fórum. É um fórum fixado para as primeiras quartas-feiras de cada mês, a princípio. Neste mês de agosto tivemos que ajustar, por conta de uma agenda que mudou o calendário aqui normal da Câmara, mas devemos, a partir de setembro, retomar o cronograma normal desta nossa iniciativa. Uma das linhas de trabalho à frente da comissão tem sido a constante preocupação de colocar cada vez mais conteúdo para dentro dos trabalhos da comissão. E nós, então, idealizamos este fórum, que tem uma parceria direta com o CAU. Agradeço aqui ao doutor Haroldo, presidente do Conselho de Arquitetos do Brasil e Urbanistas do Brasil, e agradeço também a presença dos nossos convidados, o Tiago, secretário aqui do Distrito Federal, e o Patrick, que tem uma longa experiência na área de regularização fundiária, sobretudo pela experiência no patrimônio da União. E nós, então, teremos a oportunidade de ouvi-los, ter a participação daqueles que se encontram presentes aqui e também daqueles que estão acompanhando externamente o nosso evento. Agradeço a todos, desejo uma boa etapa deste nosso Fórum de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Obrigada, presidente. Eu passo agora, então, para o secretário de Gestão do Território do Governo do Distrito Federal, senhor Tiago Teixeira de Andrade, para uma breve exposição de até 10 minutos, então, por favor. O senhor pode usar esse microfone? Tá muito distante? Pronto? Não, todos me ouvem? Sim. Bom, primeiro, muito bom dia. Eu quero agradecer aqui o convite do nosso presidente da comissão aqui, deputado Givaldo. Também quero agradecer enormemente o convite do nosso conselho, querido Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome do nosso colega Haroldo. Saúdo a todos os membros e organizadores desse evento aqui, e também o colega Patrick, também, que já nos ajudou muito aqui dentro da SEGET, Secretaria de Gestão do Território e Habitação, já promovendo os debates, e quando era da SPU, de fato, também trabalhou muito em prol do Distrito Federal. Em breve síntese sobre a Lei 13.465, advinda da MP 759, isso foi um debate bastante acalorado aí na virada do ano. A MP surgiu em 22, 23 de dezembro aí do ano passado e, de fato, colocou o meio, principalmente de arquitetos, urbanistas e trabalhadores aí pela reforma urbana, e principalmente aqueles mais especificamente ligados à
regularização fundiária urbana num grande debate, numa grande roda viva aí de debate. E, de fato, o primeiro ponto a ressaltar é que, fruto dessa luta aí de diversas entidades em nível nacional, e aí eu diria que não foram só as entidades da arquitetura e urbanismo ou da reforma urbana, mas houve, inclusive, um encontro aí, ou pelo menos um desencontro de diversos interesses que mobilizou também uma série de outros setores que tradicionalmente lidam com essa questão, mas cada um na sua caixa. Quando nós lemos a primeira vez a MP 759, sinceramente, a minha primeira impressão foi a seguinte, falei, olha, tem tantos dispositivos aqui com uma carência de aprofundamento e com talvez uma imprecisão na redação, que está colocando em xeque, inclusive, os proprietários de glebas rurais nos entornos urbanos. E os grandes proprietários de terra, e principalmente nas franjas urbanas, podem ficar de cabelo em pé, aí, ficar em polvorosa. E não deu outra. No mês seguinte, estavam eles se articulando, promovendo debates e com muito medo, principalmente da legitimação fundiária, que é uma novidade, que ainda não sabemos de fato. O meio jurídico tem debatido isso com muita profundidade. É uma questão que, nas mãos certas e com boas intenções, pode dar frutos muito interessantes, mas que também apresenta alguns riscos que ainda vão ser avaliados nos próximos anos. Então, esse me parece ser, a legitimação fundiária me parece ser a grande novidade arriscada e que ainda precisará de um grande desdobramento, com um certo risco até dela não dar em efetividade nenhuma, né, em função ainda de jurisprudências e entendimentos no meio jurídico. Eu não ousaria aqui nem iniciar a abordagem, tenho acompanhado, ouvido, principalmente as pessoas do direito urbanístico e do direito registral, cartorário, e é um debate que, de fato, a minha incompetência na área jurídica não me permite abordar. Agora, do ponto de vista urbanístico, e aí é importante ressaltar que o debate nessa Casa e no Senado realmente conseguiram reestruturar a lei. Acho que a lei ficou muito melhor que a medida provisória, reconhecido isso publicamente, inclusive, pelo ministro de Cidades, no dia da sanção, e em debates também com o Ministério das Cidades, eles também disseram que se aproximou muito mais daquilo que eles tinham inicialmente previsto para um novo marco regulatório da regularização fundiária. Nós vimos criticando, e aí, por que a lei também veio mais reestruturada? Porque uma boa parte desses setores veio e conseguiu um locus de debate dentro do Poder Legislativo para fazer as reorganizações necessárias. Nós, do DF, nos mobilizamos, fomos o primeiro Estado da Federação, reconhecidamente aí pelo Poder Executivo Federal, a regulamentar a lei federal, no caso ainda em forma de MP, naquilo que cabia, porque nós temos muitos processos, nós temos mais de 700 processos de regularização fundiária em andamento. Então, e alguns, assim, em vias de término, no caso, por exemplo, que a gente vem divulgando intensamente, a regularização fundiária de Reu-Rubié, que agora recebeu esse nome, né, de Reu-Rubi, de interesse específico, que a gente aqui no DF chama de ARINE, que são as áreas de regularização de interesse específico. No caso, os condomínios de Ville de Montanha, Solar de Brasília, que recentemente foi reaprovado no Complan para ir a cartório, o Ville de Montanha já chegou a registro, e estamos processando o registro do Vicente Pires, porque nós ficamos sem chão. Embora a MP previsse que os projetos em andamento eles continuariam e poderiam fazer opção pelos ritos anteriores, nós ficamos sem chão, principalmente nos procedimentos de registro em cartório. E aí nós corremos para regulamentar, a MP 759, e, no caso, coube a CEGET avaliar as 729 emendas que foram apresentadas, e nós analisamos uma por uma, fizemos dever de casa, fizemos vários pleitos. Em síntese, o nosso debate aqui interno no Distrito Federal era o seguinte: nós tínhamos uma regularização fundiária anteriormente colocada na 11977, que tinha ou fazia parte aí de um grande tripé, que era a regularização fundiária, urbanística e socioambiental, ou, digamos, ambiental, e todas elas dentro de um grande guarda-chuva, que seria o aspecto social. Então,
ela vinha acompanhada de uma série de objetivos que não somente o da escrituração ou do registro da titulação, né? Ou seja, a gente criticou, e ela melhorou um pouco na lei, que processo de regularização fundiária não é somente titulação. E a experiência prática e empírica, ela demonstra isso. Por exemplo, quando eu falo isso, não é um desprezo nosso, principalmente dessa nossa gestão, pela titulação. Ao contrário, hoje, em paralelo a esse evento, nós estamos em Planaltina e estou com o coração dividido, porque hoje nós estamos completando 30 mil escrituras entregues só para os parcelamentos de baixa renda, assentados ou não pelo Estado, ao longo dessa história. Então, nós não desprezamos a titulação. A titulação, sim, é um instrumento de cidadania, é um instrumento de regulação, um instrumento de planejamento urbano, porque você dificilmente inclui depois em planos estratégicos, em planos diretores de ordenamento territorial, aquilo que não é formalmente colocado, estabelecido, no caso, com os projetos de parcelamento registrados. E, para nós, a titulação é bastante importante, mas ela não é um fim em si mesmo, ao contrário, ela é a coroação de um processo que vem de retomada do território, né, de trazer para a cidadania as pessoas, principalmente, no caso de baixa renda, as pessoas que mais necessitam. Saúdo aqui o deputado Isalci, da bancada do Distrito Federal, que trabalhou por essa MP, a conversão em lei federal. E, de fato, essa tomada do território pelo poder público, pela cidadania e pelos serviços públicos essenciais, ela nos parece mais importante, mais emergencial, e a comprovação histórica e empírica demonstra isso, porque até 2014, de 1960 a 2014, foram entregues 62.990 títulos nessas áreas de baixa renda pela CODAB e seus antecessores, X, IDAB e assim por diante. E nós temos feito esse trabalho de entregar 30 mil escrituras, ou seja, das 62.990, nós somamos mais essas 30 mil em 2 anos e 8 meses de governo. De que forma? Literalmente batendo de porta em porta para entregar a escritura, com uma novidade muito alvissareira para as populações mais carentes, que é a entrega da escritura gratuita. A escritura que, via de regra, em função do valor dos imóveis no Distrito Federal, custava em torno de R$ 1.600. A escrituração, o registro ainda é obrigatoriamente pago, isso não tem como escapar. E, no caso, a MP 759 amparava essa entrega gratuita de escrituras, como a lei continua amparando, e nós fizemos isso antes, em contato com os cartórios, em contato com uma série de provimentos do CNJ e provimentos de tribunais de justiça em termos de regulação cartorária, e também algumas possibilidades que já existiam. Então, entregar a escritura, a gente entende que é importantíssimo, mas tem que fazer esse trabalho de convencimento aos moradores. Existe existe claramente o lado benéfico para uma série de comunidades, e aí não tem questão de renda necessariamente envolvida, porque a gente vê o mesmo tipo de resistência à escrituração, à titulação, tanto na baixa renda quanto nas áreas de mais alta renda, que são os benefícios da informalidade. Você não tem que pagar os impostos de transmissão, você vender com muito mais facilidade, sem passar pelo regime tradicional cartorário, compra e venda, contrato, os impostos. E, fundamentalmente, o que acontece, e a gente vem debatendo isso com muita franqueza, nesse processo de venda direta de lotes em áreas de REURB, é uma questão patrimonial envolvida. Tem pessoas que têm muito mais do que uma propriedade nesses condomínios. Então, e algumas delas não aparecem nas suas declarações de imposto de renda e assim por diante. Então, há resistência, sim, ao processo de titulação. E uma coisa muitíssimo importante, principalmente nas áreas de REURB-S, são as facilidades e as prerrogativas obrigatórias de retomar o território com urbanização, destinação de lugares para equipamento público e, principalmente, os processos imediatos, que são os processos de saneamento, que mudam radicalmente a cara da comunidade, seja do ponto de vista que é bastante óbvio, bastante conhecido, mas um lado menos óbvio é que, onde entra a urbanização, principalmente arruamento e iluminação pública, é imediato, quase imediato, a expulsão
da criminalidade mais radical, né? Você tem, obviamente, razões que são muito conhecidas de iluminação pública, qualidade do espaço público, mas até as questões mais pragmáticas e prosaicas da viatura ter como se deslocar, né? Que no caso do Sol Nascente, que nós vimos empregando aí mais de 200 milhões em reurbanização lá com dinheiro federal, nós temos já esses índices mudando radicalmente, os índices de criminalidade, principalmente de crimes letais contra a vida, e índice de saúde pública melhorando. Hoje você tem coleta de lixo regular numa área que há menos de 1 ano e meio atrás você tinha lama, esgoto a céu aberto e principalmente montanhas e montanhas de lixo, porque os caminhões sequer conseguiam chegar à região e a coleta manual, no caso, não dava conta da demanda. Então, para resumir, o que nos parece fundamental aqui no caso do Distrito Federal, dentro dessa nova legislação, e mais alvissareiro, são os processos e procedimentos de resolução de conflitos extrajudiciais, que estão com mais clareza. A gente sabe que estados como o de São Paulo vinham com algumas inovações nesse sentido de algum tempo, principalmente com os impedimentos baseados em critérios muito objetivos de impugnação. Já era um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que os cartórios vinham aplicando, não aceitando toda e qualquer impugnação ao registro de parcelamentos de regularização fundiária. Nós, no DF, vínhamos fazendo o que nós classificamos como o rito mais canhestro do Brasil de regularização fundiária, porque nós usávamos, na verdade, a lei de parcelamento do solo para regularizar. Acho que o Patrick conhece bem esse debate, que foi o possível. Foi o possível dentro de um contexto de uma disputa principalmente jurídica, em torno de como se fazer a regularização fundiária no Distrito Federal. A gente é de conhecimento, acho que de uma parte muito significativa da sociedade aqui em Brasília, que os processos de desapropriação e toda uma série de procedimentos aí na implantação da capital federal restaram inconclusos, em alguns casos fraudados, e colocaram, digamos, uma nuvem carregada sobre esse processo de regularização fundiária durante pelo menos aí 30 anos. E tecnologias jurídicas para o bem e para o mal, ou seja, a serviço da grilagem, a serviço da regularização fundiária, com realmente quem lutava pela regularização fundiária, foram sendo cunhadas, estabelecidas em jurisprudência, em decisões, em recomendações do Ministério Público, em entendimentos com cartórios e, principalmente, na nossa legislação de ordenamento territorial, que estabelece com bastante inteligência uma estratégias diferentes, distintas e caminhos distintos para a regularização fundiária. Então, nesse sentido, o que faltava, digamos, para dar celeridade a esse processo, fundamentalmente era o rito de registro em cartório que vinha sendo seguido como se fosse um parcelamento normal, um parcelamento de terra nua, tradicional pela 866, ou pela, desculpa, 6766, a Lei Federal de 79, que estabelece esses ritos. Então, qualquer argumento e qualquer questão, por mais formal e desimportante que fosse, ela, de fato, conseguia parar esse processo por diversos meses, se não diversos anos. Então, a lei estabeleceu claramente ritos mais céleres para essas questões de impugnação, um procedimento de resolução ainda extrajudicial e no âmbito administrativo desses conflitos. No caso, nós praticamos já pela MP 759 e com grande êxito, porque no caso do Ville da Montanha não apresentaram nenhum questionamento a esse procedimento, em um edital que ficou publicizado por 15 dias, e, no caso do Vicente Pires, foram apresentados 19 pedidos de esclarecimentos e todos eles foram sanados amigavelmente, com contribuição dos moradores. Algumas questões, inclusive, foram revistas, de fato, no projeto de parcelamento, que eram ajustes, às vezes, de ordem milimétrica, de ordem... na topografia foi ajustada uma série de questões e, de fato, isso nos parece muito alvissareiro e já temos praticado, e, com êxito, esses 2 parcelamentos chegaram ao registro, e agora o Solar de Brasília, que nós retiramos da cadeia tradicional, colocamos nessa cadeia da nova lei federal e, principalmente, já fizemos alguns ajustes, voltamos na semana passada, na verdade, ao CONPLAN, nosso Conselho Máximo Deliberativo, para ajuste já em função dessa legislação federal. E, por fim, o Distrito Federal está organizando uma grande comissão com os órgãos ambientais, com os órgãos jurídicos do governo, com a TerraCap, a CODAB e, naturalmente, a CEGET, encampando tudo isso com a Casa Civil,
para as regulamentações futuras necessárias para incorporar e detalhar naquilo que a lei mesmo remete ao poder dos municípios para fazer a gestão do uso do solo no âmbito do Distrito Federal. Então, isso ensejará uma revisão do PDOT e uma série de outros marcos que a gente vê claramente que o instrumento hábil é o decreto, né, do Poder Executivo para regulamentá-lo e já entrar em vigor o mais rápido possível. Mas, de qualquer forma, estamos com o processo de regulação fundiária aceleradíssimo. Como eu falei, só nas áreas de regulação de interesse social já são mais de 30 mil títulos entregues. Hoje faremos 30.500 títulos entregues, com quase 1.000 hoje entregues em Planaltina, e são mais 14 mil, quase 15 mil em áreas de regulação de interesse específicos, que aí quem cuida é a Terracap, e todo esse processo está na mídia, está no ar, está, já no caso do Ville de Montaigne, já em vias de assinar os primeiros contratos. Então, é isso. Estou à disposição também para as perguntas, tanto do plenário quanto dos internautas. E, mais uma vez, agradeço o convite e louvo essa iniciativa, principalmente o ritmo que está se impondo a essa discussão urbana dentro dessa comissão. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, secretário. Agradeço a participação do secretário de Gestão do Território do Governo do Distrito Federal, o senhor Tiago Teixeira de Andrade, pela exposição inicial. Passo agora para a exposição inicial do senhor Patrick Carvalho, ex-secretário adjunto da Secretaria de Patrimônio da União. Lembrando, pedindo para que a gente possa fazer entre 10 a 15 minutos, para que a gente possa dar início, então, às perguntas dos internautas. E para quem está acompanhando pela internet e está enfrentando dificuldades, peço que tente trocar o navegador. Alguns internautas estão falando no bate-papo que não estão conseguindo, então a gente sugere que tente trocar o navegador. E lembrando que as perguntas com maior número de votos pelo E-Democracia têm maior chance de serem respondidas aqui. A gente dá preferência àquelas com maior número de votos, tanto no E-Democracia, e também faz perguntas que sejam encaminhadas pelo portal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Senhor Patrick, por favor. Fabiana, antes Presidente. do Patrick, só registrar aqui com satisfação a presença do deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ele que foi presidente da comissão mista no Congresso, que debateu, né, a medida provisória 759, que resultou na lei que discutimos hoje. Então, o deputado está presente, teremos a oportunidade de ouvi-lo daqui a pouco nas participações também. Obrigado, deputado. Obrigada. Desculpe, deputado Isalci. Senhor Patrick. Alô, bom dia. Bom dia a todos presentes, bom dia aos internautas. Agradecer ao deputado Givaldo, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o Haroldo, que é parceiro aqui nesse fórum importantíssimo, pelo convite. Cumprimentar o Tiago, aí, companheiro de profissão, companheiro de jornada também das pessoas que batalham pela melhoria das cidades. Eu acho que esse tipo de evento, deputado, eu acho que é de suma importância, né? A questão da discussão das cidades, né? A gente tem uma população urbana nesse país aí que chegando a 85% e com questões bastante importantes para serem debatidas. Eu acho que é muito louvável, parabenizo e faço votos que esses eventos continuem com mais intensidade. Isso é bastante importante. Com relação ao tema específico aqui da Lei 13.465, a nova Lei de Regularização, eu trouxe alguns aspectos para a gente poder conversar. Essa lei, o Tiago já falou, ela foi fruto de uma medida provisória editada no final do ano passado e fruto aí de uma intensa mobilização da sociedade, instituições, universidades, profissionais de diversas categorias que atuam com a regularização, movimentos sociais, né, preocupados aí com as questões que a lei estava trazendo de novidade e com a revirada que ela fazia em importantes marcos jurídicos fundiários, não somente de regularização fundiária urbana, né? Nós estamos falando de terras da União, nós estamos falando de Amazônia Legal, ou seja, uma série de normativos federais no que tange à questão fundiária que foram reformulados. E esse debate, na verdade, ele foi um debate, vamos dizer, com um tempo muito breve, considerando as questões importantes que são envolvidas aí no tema, né? A questão urbana brasileira não é a legislação urbanística brasileira, ela é relativamente recente, mas ela tem uma trajetória de discussão e de formulação com uma tradição de intensa participação e formulação, né?
O capítulo que está na Constituição Federal da política urbana, ele é um capítulo que ele nasce da articulação popular. O Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta os artigos 182 e 183, também nascem de um intenso debate da sociedade civil. Não só debate, mas formulação, a partir de experiências muito concretas que a gente foi tendo aí ao longo desses anos, a partir da redemocratização do país. Então, uma primeira questão é que essa lei nova ela interfere nesse sistema legislativo como um todo, sem que houvesse promovido um debate mais abrangente, um debate que pudesse realmente franquear o acesso às questões a um coletivo mais amplo dentro da sociedade brasileira. Quando a gente fala de regularização fundiária, é importante a gente ter claro do que a gente está falando, né? Nós temos aí hoje uma população urbana gigantesca, 85%, segundo os dados do último censo do IBGE, e extremamente concentrada. Mas é uma urbanização completamente desigual, onde a gente vê muito claramente cidades completamente divididas, cidades em que você tem a percepção de que aquilo é uma cidade dentro do entendimento comum que se formou de cidade, com equipamentos, com infraestrutura urbana, com manutenção pública, com legislação que se aplica, onde o Estado atua, e uma parcela gigantesca das cidades que é produzida pelos próprios moradores das formas mais rudimentares e difíceis, porque essas pessoas precisam morar na cidade. As nossas cidades, tradicionalmente, não têm previsão de lugar de moradia dos mais pobres. E a irregularidade de interesse social ela nasce disso, do ter que se virar nas cidades para poder morar. É óbvio que tem um outro tipo de irregularidade, que é a irregularidade opcional, que é a irregularidade de quem opta por ser irregular porque não quer fazer aquisição ou não quer transacionar pelas regras do mercado imobiliário, porque pretende adquirir um lote em área de preservação ambiental, em área de proteção de manancial, levando algum tipo de vantagem. Isso também precisa ser tratado, isso também precisa ser resolvido, mas isso tem uma nuance, tem nuances muito grandes com relação à regularização fundiária de uma camada muito extensa da população que mora nessas condições porque não tinha opção, né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro logo de início, né? Quando a gente fala de regularização de interesse social e regularização que não é interesse social, do que a gente está falando. Passa para mim, eu não vou apresentar toda a apresentação que eu trouxe. Pode passar para o segundo slide, por favor? Nas discussões que a gente tem feito, inúmeras discussões, pode passar, por favor. Eu tenho dito o seguinte, a Lei 13.465, ela não é uma lei de regularização. Ela trata de regularização fundiária, mas ela não é uma lei de regularização fundiária. Nós estamos vivendo, mundialmente, uma crise assustadora do capitalismo e, nesses momentos, a captura de terras é um movimento bastante importante. E o que a lei faz, dentro dos seus 3 títulos, é disponibilizar terras para a captura do mercado imobiliário, inclusive terras que são protegidas, né? Nós temos, por exemplo, no título 1, de terras da União não destinadas, terras protegidas na Amazônia, que tem uma flexibilização para a destinação. Nós temos no capítulo 2, no título 2 da regularização fundiária urbana, uma possibilidade de ampliação do tecido urbano das cidades de uma forma muito simplificada, desrespeitando, inclusive, a lei maior que rege as cidades, que é o Estatuto das Cidades, que estabelece regras para que se faça alteração de perímetro urbano. Então, sob o manto da regularização, qualquer assentamento que tenha uma cara de urbano tem o condão de transformar áreas rurais em áreas urbanas sem maiores discussões no âmbito municipal. Isso tem consequências pesadíssimas para os municípios, para a atuação municipal,
para o ordenamento urbano, para o orçamento municipal. E o título 3, que vai disponibilizar de forma mais facilitada também as terras não destinadas da União, ou as terras destinadas, mas sem regularidade plena. Então, a regularização fundiária ela entra como um manto que, de certa forma, ele encobre uma série de operações que vão ser feitas com terras, nesse momento em que, como eu disse, o capitalismo passa por uma crise ferrenha, em que a captura de terras é um dos movimentos seguros para esse capital volátil, esse capital que precisa achar um lugar onde se ancorar. Então, acho que tem que ser feita essa leitura na medida provisória, que é essa leitura desses movimentos que vão sinalizando, e que não é só na questão fundiária. A gente vai fazendo uma leitura de várias alterações legislativas e constitucionais que vão abrindo caminho para a fragilização do trabalho, para a fragilização do Estado, né, em nome de uma maior eficiência de um ente que chama mercado, que, quando a gente observa a atuação desse ente eficiente nas cidades, o que a gente tem visto é cidade em que a especulação fundiária dá a tônica, em que, onde há interesse para o mercado imobiliário, a cidade acontece dentro da forma legal, dentro de uma concepção urbana dotada de infraestrutura. Onde o mercado imobiliário não tem interesse, isso não ocorre. E, quando você regulariza algumas áreas, inclusive, você opera com uma possibilidade de uma perversidade, que são justamente áreas que não despertavam o interesse do mercado imobiliário, que, uma vez regularizadas, elas passam a despertar interesse para o mercado imobiliário e passam a correr por dentro da lógica de mercado, de transação de mercado. Quando você faz regularização fundiária sem vincular com um instrumento que é um instrumento tradicionalíssimo na nossa legislação urbanística, que é a Zona Especial de Interesse Social, em que você reserva e você destina pelo plano diretor áreas específicas para interesse social, quando você não combina regularização com os EIs, corre-se o risco de regularizar áreas e essas áreas serem imediatamente capturadas pelo mercado imobiliário. E isso provoca, no mínimo, uma troca, uma expulsão de população. Então, eu vou citar aqui alguns aspectos, que alguns eu já mencionei, que eu acho que são aspectos que a gente, agora que é lei, que merecem toda a nossa atenção e que merecem uma discussão bastante intensa dos entes federativos, das instituições que vão operar com a regularização fundiária. Então, a primeira questão que eu volto a chamar a atenção é essa questão da ampliação do tecido urbano das cidades, né? Que é a possibilidade de transformar, sem maiores cuidados, uma área rural em área urbana, a título de regularização fundiária. Se isso, em algumas cidades do sul, do sudeste, isso é até possível, quando a gente olha para extensas regiões da Amazônia, do Centro-Oeste, em que as tipologias urbanas são diferenciadas, e tipologias urbanas que merecem um cuidado nessa definição do que é rural, do que é urbano, sob o risco de implodir completamente o planejamento urbano municipal, essa questão, eu acho que ela merece toda a atenção dos municípios na implantação das possibilidades da Lei Federal de Regularização, nessa transformação quase imediata de rural em urbano. Até porque isso abre também caminhos para que você faça aquela tradicional valorização de áreas que são rurais, sem que isso se reverta em contrapartida para os municípios, né? Quando você transforma hectare em metro quadrado, essa conta é muito fácil de ser feita. A valorização é imediata. Isso decorre de uma mudança legislativa,
né, nos moldes tradicionais, como está proposto no Estatuto da Cidade. Quando isso é feito de forma quase automática, como está propondo na Lei de Regularização, você tem toda uma situação de terras lindeiras, a área que foi transformada em urbana, que imediatamente mudam o seu patamar de preço, de valor de mercado, e que vão passar a exigir do ente público municipal outro tipo de atribuição, muitas vezes, de implantação de infraestrutura, de manutenção, que não estava previsto. Por isso, a importância de uma mudança de área rural para urbana, com toda a formalidade dentro das discussões de formulação de uma legislação municipal. É óbvio que já havia experiências, no caso de regularização, em que essa conversão ela era quase automática. Isso nasce de uma experiência do Estado de São Paulo, por conta de uma previsão da Corregedoria Geral de Justiça, nos seus normativos. E, como eu disse, isso pode ter um sentido em áreas urbanizadas mais, obviamente, urbanas, né? Em áreas onde isso não é tão óbvio, é bastante problemático você fazer essa transformação tão imediata. Isso tem a ver, já passa para um segundo ponto, que é a questão da capacidade municipal. A capacidade, inclusive, por exemplo, num direito novo que foi criado, que é o direito de laje, que, se não houver regulamentação municipal forte, isso vai virar uma nova modalidade de edificação, porque ela, da forma como está colocada, ela aparece como um direito, quase que um direito subjetivo. Existe lá a laje, você tem o direito de regularizar. Ela não está vinculada com regularização fundiária, ou seja, eu posso produzir dessa forma edificações de 3, 4, 5, 6, 10 pavimentos e depois regularizar e registrar pelo direito de laje. Então, essa capacidade municipal, que já é uma questão, que não é a 13465 que traz essa questão. Esse é um desafio do Estado brasileiro. Quando a Constituição de 88 colocou o município como ente federativo, essa questão da capacidade municipal de enfrentar as questões urbanas, ela nunca foi trabalhada de forma adequada, né? Você pode... a gente pode contar nos dedos, os mais de 5 mil municípios brasileiros, aqueles municípios que têm nos seus corpos técnicos engenheiros e arquitetos atuando na área urbana. Então, assim, a questão é muito mais séria do que simplesmente se criar direitos específicos sem que a gente trabalhe no paralelo com a ampliação da capacidade municipal, um fortíssimo apoio aos municípios de atuar nessas áreas. O Brasil não é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, é muito mais que isso. E, nesse sentido, é que a nova lei ela abre, mais que brechas, ela abre avenidas inteiras para que você piore muito mais a qualidade das nossas cidades, que já é sofrível. Então, isso é um grande risco. A questão dos normativos infralegais. Tem uma questão de que a lei desburocratiza e que vamos alcançar números incríveis de registros de titulação. Então, essa é uma questão também que precisa ser vista com cuidado. A lei antiga da regularização, na 11977, ela foi editada em 2009. Somente em 2015, o CNJ lançou um provimento de regularização fundiária. O provimento de regularização fundiária é um provimento que regula a atuação dos cartórios, dos oficiais de registro de imóveis, que, muitas vezes, e eu falo por experiência longa dos municípios, eles se atêm muito mais aos provimentos do que aquilo que está na lei. O ano passado, eu fiz uma pesquisa. 16 estados tinham provimentos aderentes à Lei 11.977, né? Mais de 9 anos depois de editada a Lei 11.977. Todos esses provimentos vão ter que ser revistos. Isso tem um tempo de maturação, a não ser que a gente vá contar, a partir de agora, com uma extrema boa vontade e agilidade do CNJ e das corregedorias estaduais, e mesmo dos oficiais de registro de imóveis. Porque os dispositivos que estão prometendo, por exemplo, o ato único de registro, a gente sabe que, numa regularização fundiária, a parte mais complexa não é a mais cara,
não é a mais trabalhosa, desculpa, não é a mais cara, não é a que consome mais tempo, mas aqui dá mais dor de cabeça é regularizar a base fundiária, quer dizer, abrir a matrícula da gleba onde vai ser feita, registrada a regularização. Por isso que a lei antiga tinha a demarcação urbanística que previa um rito específico para você acertar isso, porque acertar da base fundiária, o resto é uma questão de tempo. No ato único de registro, isso vai de uma vez para o cartório de registro de imóveis, e o cartório abre uma matrícula nova, se a matrícula não existir, registra o parcelamento e registra os direitos reais. Então, é o seguinte, nós vamos ter que passar por um movimento de extrema boa vontade dos oficiais de registro de imóveis para que isso vingue. Porque não abrir matrícula, por mais que tenha disposição legal, a despeito do que houver no território, independentemente do que esteja registrado, porque é isso que está previsto na lei, é lógico, com as devidas notificações e tudo mais, é um desafio muito grande. Tem que ter muita fé para acreditar que isso vai ser feito de forma ágil, como está sendo propagado. Né? Eu faço votos que seja, mas eu aposto que isso vai ser uma das questões que nós vamos ter que discutir daqui a pouco, como é que resolve, para desempacar a regularização fundiária. Questões de discricionariedade dos municípios. Né? Por exemplo, o município tem discricionariedade para instaurar o processo de regularização. A regularização deixa de ser um poder-dever do município, como estava previsto na legislação anterior, como está previsto no Estatuto da Cidade. Então, se o município... Está estabelecido um prazo para o município se manifestar, mas é volitivo. Se o município não instaura a regularização fundiária, o processo não anda. É o município que classifica se é REUB-S ou REUB, né, REUB de interesse social ou de interesse específico. A lei não tem critérios muito claros. O único critério é renda. Era importante você ter uma vinculação com outras sinalizações, como, por exemplo, a Zona Especial de Interesse Social. Por que a ZEIS é importante? Porque a ZEIS ela sinaliza numa lei, que é o plano diretor, para todo o território do município, as áreas da cidade que necessitam de parâmetros específicos, que necessitam de políticas públicas específicas. Isso democratiza. Isso deixa claro para a sociedade, do ponto de vista da legislação urbana, das intervenções, o que o município vai fazer, o que é prioridade. Quando você deixa para uma decisão do município classificar se é REUB-S ou REUB-E, você deixa as populações à mercê das vontades e do político e do prefeito que está de plantão. Isso é complicado. Isso fragiliza a democracia. Isso fragiliza o controle e a participação social. Outra questão que é bem séria é, por exemplo, o município poder custear projeto e obra da REUB-E, e a lei diz, ele pode cobrar depois. Perfeito. Só que nós vamos ter uma situação, a gente sabe como é que funciona as questões de destinação de recursos municipais. Grupos sociais que têm mais poder de pressão, que não necessariamente é o grupo social que precisa mais da intervenção municipal, vai pressionar o prefeito para poder utilizar recurso para bancar o projeto, para bancar a obra da REUB-E. E essa história de que paga depois, a gente sabe como é que são os refis nesse país. A gente sabe como é que alguns grupos sociais deixam de pagar o que tem que pagar para o Estado. Então, é uma inversão de prioridade que vai contra aquilo que está previsto no Estatuto da Cidade, contra aquilo que está previsto na Constituição Federal. Secretário, a gente precisa realmente concluir... Dois minutinhos eu termino. A questão da infraessencial tem um grande desafio. A infraessencial que está definida na lei, ela fala de coleta e tratamento de esgoto. Isso vai ser uma grande utopia coletiva, mas é um grande desafio. O percentual, eu não me lembro dos números agora, o percentual de municípios brasileiros em áreas formais que tem coleta e tratamento de esgoto é mínimo. Não chega a 50%. Em áreas que são informais,
ter coleta e tratamento vai ser um grande desafio. É um desafio fantástico, como eu coloquei. É uma grande utopia, mas a lei definiu que tem que ter coleta e tratamento. Outra questão. Nas áreas públicas, o simples requerimento da REURB garante a permanência da população. E a gente sabe que tem ocupação de área pública com extrema má-fé, de grileiro. O simples fato dele requerer no município a regularização fundiária garante a permanência dessa população, que nem sempre precisa estar ali nesses locais. E, para finalizar, isso vai para o debate, temas que não são regularização, que abriram avenidas de 4 pistas para especulação imobiliária. Loteamento fechado, isso é uma aberração. Loteamento fechado é não cidade. Loteamento fechado é piorar o que a gente hoje faz à margem da lei, que são municípios inteiros em que loteadores aprovam parcelamento do solo como loteamento, com áreas públicas que são fechadas, com ruas que não têm acesso público. Cidades inteiras no interior de São Paulo, na região de Campinas, por exemplo, onde você anda quilômetros com muro de lado a lado, piorando em muito a fruição urbana e a segurança urbana. Então, por hora é isso. Acho que no debate a gente tem condição de trazer outros temas aí para poder conversar, dialogar, enfim, ver para onde a gente vai com essa lei nova. Obrigado pela atenção e desculpa por ter passado um pouco do tempo. Obrigada. Ouvimos o senhor Patrick Carvalho, ex-secretário adjunto da Secretaria de Patrimônio da União. Agora, o deputado Zalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Lembrando que nós temos só até às 9h45 hoje, porque estamos no plenário 11 e a Comissão de Viação e Transportes tem reunião deliberativa marcada para que às 10 horas e a Comissão de Desenvolvimento Urbano também tem reunião deliberativa marcada para as 10 horas no plenário 16. Então, deputado Zalci Lucas, por favor. Bem, parabenizo a iniciativa do deputado Givaldo. Esse é um tema muito importante que merece aqui horas e horas de debate, até porque eu ouvi muito atentamente o Patrick. Viu, Patrick? Ou você não leu a lei, ou você simplesmente está fazendo um discurso ideológico partidário. Porque eu vou rebater tudo que você disse aqui. Primeiro, cumprimentar aqui os convidados, né, o Tiago e o nosso querido Haroldo. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos o mundo real e o mundo virtual, viu, deputado? Estou parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa. Nós temos o mundo virtual e o mundo real. Essa medida provisória, ela foi feita para regularizar o consolidado. Nós temos o mundo real, porque tem gente que não conhece o mundo real, que está no gabinete e não sabe o que passa lá no mundo. Então, a medida provisória veio para escriturar aquilo que está consolidado nas cidades no país, e que metade da população do DF, a metade do país, mora em áreas irregulares sem escritura. Então, o objetivo não revoga nada de estatuto de cidade, não revoga nada de meio ambiente, não revoga nada disso. Nós queremos escriturar as pessoas que estão há 30, 40 anos esperando uma bendita escritura. Na área rural, SPU, que ele representou, e INCRA, não precisava nem de lei, já poderia ter regularizado o INCRA, por exemplo, mais da metade das áreas do DF, por exemplo. Não fizeram por quê? Por falta de vontade política, muita corrupção, propina. Para passar uma escritura no INCRA, você tem que pagar propina e muita. E é escancarado. Na SPU, um antro de corrupção. Aqui em Brasília tem muitos processos tramitando disso, muita denúncia. Então, nós estamos defendendo que as pessoas recebam a sua escritura. Tem questões ideológicas, e tem gente que gosta de figurar no cabresto ali a vida toda, para não libertar o cara. É igual alguns programas que são feitos para isso. No caso específico aqui, você pega o PADEF, que é a hora de produção aqui no DF, que essas pessoas vieram no início de Brasília. No caso do PADEF, 74. Mas tem gente do INCRA e terras rurais aqui que JK convidou para vir para cá, porque não tinha como, alguém tinha que produzir aqui. E essas pessoas não conseguem investir, não conseguem comprar, não conseguem fazer, porque não tem escritura. E agora nós deveríamos, inclusive, dar a ela a escritura quase que gratuita, simbólica. Mas não. O GDF, por questões econômicas, a TerraCap está quebrada, nós podemos fazer aqui um debate só sobre TerraCap, que também é um absurdo que acontece lá, só quer receber grana para especular, para pagar a estrutura. Mês passado foi a banco para pagar a folha.
Agora quer vender de qualquer jeito para pagar o rombo da Terra Cap. Estádio, etc. Não vou nem entrar nisso aqui, que não tem tempo para isso. Mas eu quero dizer que lá no PADEF, o GDF está propondo vender a R$13 mil o hectare, sendo que o INCRA, a tendência até 5 é que o módulo fiscal seja gratuito. Com relação a algumas questões que são rurais, transformar em urbana, vou te dar um exemplo, o INCRA 8. O INCRA 8 está lá, a terra do INCRA, é uma cidadezinha que existe, real, as pessoas moram lá, vivem lá, compram lá, trabalham lá, e área rural. Então, a medida provisória, ela não abre perspectiva de você sair criando regiões, não, é aquilo que está consolidado. O INCRA 8 está consolidado, então precisa ser regularizado, precisa ser escriturado. E botamos na medida, inclusive, que no caso de terras da União cedidas ao município, ao GDF, ao Estado, tem que obedecer o preço da União, porque nós não queremos especular, nós queremos que as pessoas tenham escritura, aquelas que já moram numa questão consolidada. Então, no caso que foi dito aqui, que eu fiquei mais assim, por exemplo, os condomínios fechados, loteamentos fechados, é aqueles consolidados. Ora, se o governo hoje já não consegue dar segurança no que está aberto na cidade, imagine você pegar 500 condomínios que são fechados, mandar derrubar tudo e o governo responsável pela manutenção interna e pela segurança. Um absurdo. A coisa está consolidada. Não devia ter deixado construir, mas está consolidado. Óbvio, se estiver ofendendo a legislação ambiental ou qualquer legislação existente, no que não foi revogada, resolva isso. Derruba aquele específico, mas o conceito é que aquilo que está funcionando, consolidado há anos, tem que ser mantido dentro, evidentemente, da legislação. Mas eu pontuei rapidamente aqui, Tiago, óbvio, o excesso de condomínios, de ocupação, tem muito a ver com falta de políticas públicas de habitação. Eu cheguei em Brasília em 70, nós tínhamos aqui, você não lembra, mas o Haroldo deve lembrar. A X era um programa que as pessoas recebiam aqui, pagavam em 25 anos e tinha casa para morar. O Guará, eu morei no Guará. Lá foi planejado, asfalto, tudo arrumadinho, esgoto. Então, você tinha opção de morar. Depois veio Minha Casa Minha Vida, para a classe baixa, mas a classe média, quem quer comprar, não tem. Não tinha, não tem programa nenhum. Então, qualquer um, e você sabe que um dos problemas do DF são a questão das terras, como do Brasil todo, né, que as terras estão todas questionadas na justiça, se é particular, se é da Terra Cap, se é da União, se é não sei de quem. O cara chega com a escritura, que pode ter registrado em Planaltina ou Formosa, sei lá onde. Mostra para o cara de boa fé que precisa morar em algum lugar. Mostra para o cara vai compra e ocupa o espaço. Agora, o cara faz o condomínio, faz as ruas, constrói, paga-se IPTU, paga tudo. Liga água, luz, telefone. Então, ou não devia ter deixado construir, ou agora que está construído, tem que consolidar, não tem sentido de derrubar, até porque no Ministério, quando eu fui lá outro dia, eu disse, olha, então antes de derrubar essas casas que estão consolidadas, derruba o Centro de Convenções, derruba o Congresso, derruba aqui o Palácio do Planalto, que não tem habites. Centro de Convenções não tem habites, ninguém tem habites em Brasília. JK fez aqui em 4 anos, consolidou como patrimônio da humanidade. Hoje você não tira habites, cara. Você leva 5 anos para tirar um habites aqui, se é que você consegue tirar um habites. Então, Então, essa questão da falta de... Eu queria ver, Tiago, lógico, sem ser Minha Casa Minha Vida, esse programa, se existe perspectiva com o CAL de uma projeção de uma nova cidade, porque não tem jeito. Agora, não dá para você pegar Sol Nascente, 120 mil habitantes hoje, quase, estrutural. Aí ocupam Vicente Pires, ocuparam para depois regularizar. E aí não tem planejamento nenhum, Sol Nascente é o que falou, você não consegue, só tem uma ruazinha, só passa um carro. Não dá para 2 carros passarem ao mesmo tempo. Então, falta planejamento. A gente precisa fazer um planejamento para frente. Novas cidades, ou sei lá o que tem que fazer, mas tem que planejar isso. A questão da pós-propriedade, que eu disse aqui, as terras do DF, infelizmente, não foram, na época correta, indenizadas e desapropriadas todas, né? Área rural, já falei, direito de uso, tem terra do INCA aqui, que os caras têm 30, 40 anos esperando uma bendita escritura, que já produz, inclusive, áreas de produção, mas não consegue escritura. Então, é o mundo real. Tem que ter interesse de regularizar, mas tem que ter também essa vontade política de fazer. Proposta, bem, com relação a SPU e PADEF e INCRA, né, o INCRA, ele fala aqui em capitalismo de terra.
Óbvio que vai dar escritura. As pessoas, não é que você dando a escritura para elas vai vender para todo mundo, não. A área que é rural continua sendo rural. A lei não mudou isso. A lei não mudou e não incentivou e não incentiva nenhuma especulação. Pode acontecer? Pode, mas cabe ao governo fiscalizar e não deixar acontecer, óbvio. Mas o cara que recebeu uma escritura do INCRA ou lá do SPU de área rural, permanece rural. E se tiver que fazer um condomínio, tem que obedecer toda a legislação legal, ninguém revogou nada. Direito de laje é consolidar o que está consolidado, é regularizar o que está consolidado, ninguém está incentivando a criar novas coisas. O governo tem que fiscalizar. Agora, quem mora no mundo real, que tem laje, como apartamento, todo mundo em apartamento tem escritura, essas pessoas também têm que ter escritura. Então, a gente precisa entender um pouco isso, né? É questão ideológica, aí é outra discussão que nós podemos fazer aqui outro dia. Então, o que a gente precisa é o seguinte, outra coisa, a lei não foi regulamentada ainda. A regulamentação vai sair agora, semana que vem, provavelmente, é onde nós vamos ter o passo a passo. Não é... Eu apresentei uma emenda, e foi emenda minha, o PMA, que é a proposta de manifestação de aquisição, para propor o ocupante abrir o processo. Não quer dizer que abrir o processo, como disse aqui, obrigatoriamente vai ser regularizado, não. Se tiver em área de proteção ambiental, não será. Agora, cria-se o mecanismo de iniciar o processo. O que não pode é esperar o INCRA 30 anos e não faz porque não quer. Então, me desculpa, Patrick, mas eu vou me encerrar até para deixar os internautas perguntarem, fazer o que quiser, mas a gente diverge muito do que você disse com relação à SPU. Eu tenho participado das reuniões lá, o objetivo não é nada disso que você colocou, mas vamos ao debate e fica mais Obrigada, fácil. deputado. Desculpe interrompê-lo, mas para que a gente possa fazer pelo menos 3 perguntas encaminhadas pelo E-Democracia e 3 pelo CAL, vou fazer todas, se os senhores me permitirem, vou encaminhar todas de uma vez, para que a gente possa, nos 15 minutos finais, então, passar para que os senhores façam uma rodada final respondendo às intervenções do deputado Exalci e também dos internautas. Maguetas encaminhou a pergunta e recebeu 12 apoiamentos. Em um loteamento irregular no processo REURB-E, não havendo espaço para instalação de equipamento público e ou vias, mas havendo necessidade de instalação dos mesmos, e para isso haverá retirada de residências construídas e ocupadas, qual procedimento se deve adotar? Cecília Assunção e outros 12 internautas perguntam, e uma vez os loteamentos condomínios regularizados, como serão tratadas as edificações existentes? Haverá anistia? Será feita legislação específica para cada um? Como regularizar? Já Luiz Carlos Souza pergunta, onde conseguimos as verbas disponibilizadas pelo programa Papel Passado, do Ministério das Cidades? Outros 8 internautas também votaram nessa pergunta. Pelo site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Rodrigo Cesário de Campos, São Paulo, diz, ele comenta no caso, que essa audiência aqui, esse fórum, teria uma enorme utilidade se determinasse um caminho melhor para os programas ambientais que enfrentamos aqui no litoral do estado de São Paulo, problemas de diversas ordens, excesso em definição legislativa, falta de zeladoria, falta de união, especulação de terra alheia. Bom, enfim, ele recomenda, então, a discussão sobre a questão ambiental. Ivan Junqueira, do Rio de Janeiro, reclama da posição da questão do judiciário, fala da demora da análise de processos judiciais. O deputado Exalci, inclusive, levantou essa questão. Ele afirma que é assistente técnico de vários processos de uso CAPIR e acha um abuso à interpretação da lei. E Ana Carolina Guedes, de Resende, do Distrito Federal, afirma que regularização fundiária, ao mesmo tempo que é complexa, é muito especial e interessante. E também afirma que cada caso é um caso e para cada situação existe um remédio legal. Passo agora aos senhores, ao secretário Tiago Teixeira de Andrade, primeiramente, para que ele possa fazer, então, comentários sobre essas intervenções e já considerações finais devido ao adiantado da hora. Secretário. Obrigado. Bom, quanto a espaços de equipamento público e espaços livres de uso público, a lei ela é muito clara que esses critérios de classificação, o Patrick claramente está falando aqui de um contexto nacional que, até pela sua história aí na SPU, ele conhece muito melhor do que eu. No âmbito do Distrito Federal, a regularização fundiária, de um ponto de vista normativo e de uma discussão interna, ela é muito avançada. Então, essa classificação entre REURB-E, REURB-S, ela já está feita com um marco legal muito claro, com poligonais definidas.
assim como uma série de regramentos específicos de quantidade de equipamento público e etc., que a lei federal faculta abrir mão e faculta ao município estabelecer suas questões, e nós já temos esse marco. Então, para nós, claramente, as questões entre urbano e rural, que o PDOT, até a estratégia de enclaves urbanos em meio rural, ele já tem. É uma estratégia inepta, no sentido de que ela não tem, em 8 anos, não deu ainda em nenhuma regularização dessa natureza. Nós estamos publicando agora, nessa semana, um decreto justamente de poligonais dos PUI, porque o PDOT não estabeleceu as poligonais desses parcelamentos urbanos isolados, são esses enclaves, aí, inclusive, referidos pelo deputado Isalci, e nós estamos tentando operacionalizar aquilo que o PDOT endereçou, mas não resolveu. Então, esse regulamento já existe, ele não foi revogado, claramente, pelo contrário, as obrigações municipais que a lei federal dá, no nosso caso, elas já estão, inclusive, bem estabelecidas. E os equipamentos públicos, aí faço eco à última pergunta, se não me engano, Ana Carolina, fala que cada caso é um caso, realmente lidou com o território, cada palma de território tem suas diferenças, e, de fato, o processo de regulação fundiária no DF já se encaminha assim, dessa forma. Tentativas de atropelar o processo e fazer no atacado foram infrutíferas, não chegaram nem dobraram a esquina. No judiciário, eles caem por terra com a maior facilidade. E essa questão dos equipamentos públicos foi uma delas que, de fato, levou vários desses processos que foram explorados aí, política e socialmente como soluções, como pílulas resolutivas de todos os conflitos e, de fato, não chegaram, como eu falei, a vicejar dentro do sistema jurídico. Então, Tiago, sem querer interromper, presidente, deixa eu só dizer uma coisa que é importante a população entender. Primeiro, essa lei ela não é de regularização de condomínio, muito menos de área urbana ou rural. Ela é de escrituração. As leis têm que ser obedecidas às leis normais. Agora, uma coisa importante, as pessoas precisam saber que na iniciativa privada você pode fazer o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Agora, na área pública, você só pode... A lei, ela não é de regularização de condomínio, muito menos de área urbana ou rural. Ela é de escrituração. As leis têm que ser obedecidas às leis normais. Agora, uma coisa importante, as pessoas precisam saber que na iniciativa privada você pode fazer o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Agora, na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, o Tiago, o GDF ou qualquer prefeito, governador, só pode fazer se tiver uma norma autorizando fazer. O que eu quero dizer, e aí é importante, Tiago, essa intervenção, a lei é um instrumento que permite os estados e municípios fazerem. Então, ele está falando aqui do PDOT, e essa é uma dúvida que nós temos. No PDOT está como área rural. Na lei prevê a consolidação daquilo que está, da regulação daquilo que está consolidado. Se eu tenho uma cidadezinha que está consolidado, lá é rural e no PDOT está rural, o governo poderá, por vontade, pegar o PDOT e simplesmente fazer alteração. Não precisa esperar 10 anos, 8 anos. Na hora, ele pode mandar um projeto para a Câmara e mudar o PDOT. Agora, se não quiser fazer, se não tiver vontade política de fazer, porque o instrumento existe, aí tudo bem, você diz que no PDOT não pode, não regulariza nunca. É só quando mudar o PDOT. Essa é a dúvida. Não sei se o senhor estava aqui na hora que eu coloquei, que nós já temos um grupo que vai começar formalmente agora a fazer as regulamentações necessárias, inclusive com a mudança do PDOT. Falei isso aqui nas claramente. Áreas onde está consolidado, independente da... Não, aí obedecendo, obviamente, aos marcos que nós temos dentro do próprio PDOT, que tem outros conceitos, porque senão é mudar o PDOT por um novo PDOT. É fazer um novo capítulo de regularização fundiária, um novo capítulo, em função da lei federal e, obviamente, seguindo esses marcos federais. Então, isso já está em curso. Nós já temos uma estratégia que tem coisas que são resolvidas por decreto imediatamente, e o PDOT, que é um processo legislativo que o senhor conhece, que é muito mais longo e debatido e não está só sob os auspícios do Executivo. Então, voltando aqui, a questão dos equipamentos públicos, ela continua em voga e, de fato, alguns condomínios no Distrito Federal, em alguns casos, a Terracap em áreas de interesse social e o poder público, de modo geral, em áreas de interesse social, já tem feito isso de forma coordenada e negociada. Há alguns casos, por exemplo, no Sol Nascente, que foi muito citado aqui, que nós fizemos o pacto com as comunidades e, ao invés de removermos mais de 500 famílias, como estava previsto no projeto de parcelamento de regularização fundiária do final da primeira década de 2000, nós só removemos pouco mais de 40 e já estamos reassentando-nos num pacto firmado, num contrato assinado com essas famílias que tiveram que, de fato, se deslocar
para passar uma infraestrutura, para liberar um espaço livre de uso público, porque isso é o mínimo necessário que a lei manda, e assim nós estamos fazendo. Então, há condomínios, por exemplo, em terra privada, que o próprio condomínio se cotizou para recomprar lotes dos seus associados para garantir ou as áreas de preservação ambiental ou os percentuais mínimos de área de equipamento público. Então, cada caso é um caso de fato, mas nós já temos o regramento, digamos, um micro-regramento que estabelece em cada poligonal dessa, em cada setor da cidade, quais são esses percentuais. Então, acho que é isso, já posso me despedir, já nós estamos avançados. Deixa eu só fazer uma pergunta que é importante, não posso deixar de perder essa oportunidade. Tiago, e serve também aqui o meu amigo Garoto, o que acontece hoje? Você tem áreas da União e você tem áreas do GDF. A GFIS, que é a Agência de Fiscalização, ela tem autuado essas construções que já são consolidadas antigas em áreas da União, alegando a falta de alvará, alegando o Código de Obras, que, por incrível que pareça, o próprio governo, não sei se por função do Ministério Público, não dá o alvará para aqueles lugares, porque são terras que não estão regularizadas ainda. Então, o pessoal fica assim, de fora, não sabe o que faz. Construiu, passivo de regularização, agora a GFIS quer derrubar, porque alegando que não tem o alvará de construção. Olha, se o próprio governo não dá o alvará de construção, como é que ele teria o alvará? Então, como é que você coloca isso? Isso claramente é referente a um aspecto muito bem recortado, que são edificações recentes, feitas sem a revelia de todo o regulamento do poder público. Tem construções antigas com notificação. Podem haver, de fato, mas a revelia de uma série de legislações ambientais. Entendi. A região, principalmente do Descoberto, é uma região que está no foco em função da crise hídrica. Vicente Pires, que eu tô... E assim por diante. Em Vicente Pires nem se fala, porque em Vicente Pires isso aí está completamente à margem de uma série de normativos, inclusive esses da própria regularização fundiária, porque você tem que obedecer, e as operações da GFIS têm sido feitas em base no projeto. O projeto, inclusive, foi desenvolvido inicialmente pela comunidade, pela associação de moradores, que tem que obedecer esse percentual mínimo de equipamentos públicos e de áreas livres. Tá? Então, são operações muito focadas, recortadas, baseadas em diretrizes urbanísticas, projetos de regularização fundiária, alguns deles já registrados em cartório, ou em vias de registro em cartório, já encaminhadas ao cartório, e por isso essa fiscalização, para que esse processo não pare judicialmente no momento futuro. Então, todas essas operações elas são rigorosíssimas em termos da averiguação de todo esse normativo e todo esse obediente. O foco principal é ambiental, crise hídrica, e depois a regularização fundiária, e é assim que a GFIS tem agido. Obrigada, secretário. Vou passar, então, para o Patrick Araújo Carvalho, para que a gente possa encerrar. Vou tentar ser rápido. A questão aí, a primeira questão dos equipamentos, isso é uma questão que já tinha na lei anterior, estabelecimento de parâmetros específicos para a regularização. O entendimento é que, pelo menos o entendimento que eu tenho, é que cada processo de regularização é um processo e ele estabelece dentro dele mesmo os parâmetros específicos, percentual de áreas públicas, tamanho de lote, enfim, essa a natureza da regularização. O que diferencia é que a gente precisa lembrar o seguinte: a qualidade das cidades ela é dada pela qualidade dos espaços públicos. Quanto mais cidade eu tenho sem espaços públicos, menos cidade de qualidade eu terei. Portanto, é muito saudável que, nos casos de Reurbier, por exemplo, como o Tiago citou aqui, é necessário discutir compensações, entendeu? É necessário discutir. Você tem situações de parcelamentos irregulares de interesse específico, de alta renda, que não destinaram nada de área pública, que, no momento da regularização, tem que destinar. Para garantir isso, garantir qualidade de cidade, inclusive para quem mora dentro do condomínio e alojamento fechado. Acho que isso é bem importante. Eu faço votos que o Ministério das Cidades reabra as seleções para o papel passado, acho que é importante, acho que não tem aberto, acho que é importante dar uma checada lá. Eu queria dizer o seguinte, para finalizar. Tá muito na moda, deputado, o senhor me desculpe, dividir o mundo entre neutros e ideológicos. Então, assim, quem pensa como eu é neutro, quem pensa contrário é ideológico. O que acho que tem que diferenciar é o seguinte: a minha ideologia, ela inclui e inclui quem? A tua ideologia inclui e inclui quem? Acho que a questão básica é essa. E discutir, e quando a gente está discutindo essa lei e várias outras que estão sendo feitas nesse momento tão delicado do país, qual é o projeto de país que está em disputa? Talvez a gente esteja de lados opostos, realmente. Com certeza estamos. Com certeza estamos.
E a questão de realidade, pé no chão, também, acho que as visões são diferentes. E eu ressalto, nós vamos ter que agora, com essa legislação, verificar como é que aplica uma legislação que tem uma série de problemas. Tem alguns avanços, mas tem problemas, muitos problemas, e que podem ser muito perniciosos para as nossas cidades, né? Para finalizar, o GDF, para mim, o Distrito Federal, é um exemplo típico de como é que o Estado brasileiro se comporta. A gente vive falando o seguinte: os municípios, o Estado precisam ter banco de terras para fazer suas políticas públicas. Isso aqui começou com um grande banco de terras público. E isso aqui virou uma cidade como qualquer outra. Quem dita as regras dessa cidade é o mercado imobiliário. Por isso que as pessoas de mais baixa renda e renda média não têm onde morar, porque o mercado só produz para quem pode pagar e pagar muito. E tudo aqui começou com terras públicas. O Estado desapropriou e coloca tudo na mão do mercado. É essa a questão que nós estamos discutindo. Ninguém é contra a regularização fundiária. Ninguém desconhece a realidade desse país e das nossas cidades. Ninguém discute titular. É preciso titular, mas é preciso garantir cidades. É preciso garantir que os municípios, que é o ente federado que está lá na ponta, e que não tem orçamento, que não tem competência técnica, que ele dê conta de implementar essas leis, e se for só para titular, eu lamento muito. Isso é importante. Titular é muito importante. É importante para a família, é importante para a economia, mas para a cidade isso muda muito pouco. Para a cidade o que muda é infraestrutura, é garantir área pública, é garantir planejamento. E não venham dizer que não tem planejamento. Esse país tem planejamento há muito tempo. O que não tem é planejamento que inclui as camadas mais pobres da população. Então, não é por falta de planejamento que as nossas cidades estão assim. É por conta de um planejamento ideológico. Não a minha ideologia, uma outra ideologia, que inclui e produz cidades para quem tem condição de se virar sozinho no mercado. Para quem captura tudo que é feito com recurso público é capturado por esse mercado e não retorna como benefício para a população em geral. É isso que está em discussão. É isso que nós temos que discutir. Não é ser contra ou a favor da regularização, da titulação ou dessa lei. É discutir que cidades que nós queremos. Este modelo de cidade que a gente vem construindo até hoje, eu não quero. Eu quero mudar esse modelo de cidade. E esta lei, da forma como foi aprovada, é certo que ela avança em algumas coisas, mas ela propõe um aprofundamento da exclusão social, sob o manto da regularização fundiária. Pessoal, agradeço pela só para atenção. registrar, Muito obrigado. só para registrar o seguinte, não concordo, mas é evidente que nós não vamos ficar aqui de bater boca, que até porque tiveram 14 anos para fazer e não fizeram. Bom, obrigada, deputado. Obrigada, senhor Patrick Araújo Carvalho. Eu vou passar rapidamente para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, senhor Haroldo Pinheiro. 2 minutos para a gente fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Givaldo, mais uma vez, né, por nos proporcionar essa discussão, uma discussão importantíssima, né, como o tema anterior e como os temas futuros, né. Agradeço muito aos meus colegas, o Tiago, o Patrick, e agradeço principalmente, né, a honra de termos aqui o deputado Isalci, né, que trabalhou tanto sobre essa medida provisória até transformá-la em lei. Eu estava aqui muito angustiado, querendo participar um pouco da discussão também, mas sei que já passamos do tempo, né. Eu queria deixar apenas um pequeno registro aqui, nesses 2 minutos, sobre os esforços que já foram realizados no Brasil para termos, né, uma legislação adequada para as cidades, que faça frente, né, a esse processo vertiginoso, né, de urbanização pelo qual o Brasil passou no século passado, e destacar a qualidade, né, dos marcos legais que nós temos no Brasil. Nós temos legislações urbanas aqui muito avançadas em relação a outros países, vamos dizer, com problemas similares aos nossos, né? Desde 63, nós discutimos com profundidade a questão urbana no Brasil. Em 63, foi quando foi cunhada, né, a expressão reforma urbana,
no mítico Seminário do Quitandinha, né, realizado no Rio e em São Paulo, para discutir reforma urbana naquele ambiente, né, de 63, em que se discutia uma reforma de país, né. De lá para cá, houve um pequeno hiato, né, mas na Constituição de 88, passamos a ter um capítulo para tratar da questão urbana. Basta dizer que antes as constituições anteriores só se constava a expressão urbana para tratar do IPTU. Apenas nisso, nada com relação ao planejamento mesmo. E de lá, a partir da ação do senador Pompeu e de uma ampla discussão de 12 anos, né, chegamos ao Estatuto da Cidade, depois temos a Lei da Assistência Técnica, do colega Zezé Ribeiro, do Clóvis Eugen Fritz, e agora o Estatuto da Metrópole e outros instrumentos. Nós temos um ferramental, vamos dizer, à altura de enfrentar os problemas urbanos do país. É necessário, naturalmente, que os administradores públicos que nós elegemos tenham disposição, né, para enfrentar essa questão e se assessorem adequadamente para ter técnicos qualificados para operar esse ferramental, né? E principalmente nesse momento em que o Conselho Nacional das Cidades está parado há mais de um ano, né? Quer dizer, que é um ambiente importantíssimo, né, para o debate, a digestão e o encaminhamento, né, de determinadas discussões, é fundamental que o Congresso Nacional, né, e particularmente aqui nas pessoas que atuam na Comissão de Desenvolvimento Urbano, chamem a si essa responsabilidade, né? Não que substitua o Conselho da Cidade, naturalmente, não, mas pela importância que tem a palavra de cada deputado e cada depoente que aqui vem, né, chamem essa discussão e que reforcemos. Né, nós, na organização profissional da engenharia e da arquitetura, temos atuado e vamos atuar mais fortemente para proporcionar técnicos que possam operar esse ferramental junto aos gestores públicos. Mas a caneta está com os senhores, né? Os senhores é que têm que conduzir. Então, muito obrigado. Obrigada. E vamos à próxima, né? Muito obrigada, doutor Haroldo Pinheiro.